Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa de Francisco de Assis. Eu vou ler uma mensagenzinha de Emmanuel, do livro O Rumo Certo, psicografado por Chico Xavier. Efetivamente, não dispões do poder de improvisar a paz do mundo. Entretanto, Deus já te concedeu a faculdade de renunciar à execução dos próprios desejos em favor da tranquilidade deste ou daquele ente querido, que depende de tua abnegação para ser feliz. Não consegues estabelecer o entendimento fraternal entre todas as comunidades a que te vinculas. No entanto, a divina providência já te honrou com a bênção das palavras, no uso das quais podes entretecer a concórdia no agrupamento de criaturas em que a vida te situou. Não tens contigo os elementos precisos para sustentar a harmonia nos lugares onde a humanidade surge ameaçada de caos e perturbação. Mas o amor supremo já te entregou a possibilidade de manter a ordem, quando não seja dentro da própria casa, pelo menos no espaço diminuto em que te dedicas ao trato pessoal. Não acabarás com a fome que ainda atormenta vastos setores da terra, mas podes ceder um prato em auxílio de alguém. Não curarás todas as enfermidades que flagelam largas regiões em todo o planeta. No entanto, podes ofertar, de quando em quando, uma hora de serviço no socorro aos doentes. Realmente, por enquanto, nenhum de nós, os espíritos em evolução na Terra, pode jactar-se de ser uma enciclopédia de talentos para realizar todas as operações do bem universal ante as leis de Deus. Mas, ajustados às leis de Deus, todos já possuímos recursos para envolver na direção do bem maior, fazendo o bem que podemos fazer. Bom, então, às vezes a gente pensa, né? Que o que a gente faz, o bem que a gente faz, às vezes é muito pouco, né? Não alcança o mundo todo, a gente não pode, né, levar a paz para o mundo todo. Mas Emmanuel, né, deixa bem claro aqui que não precisa, né? Não precisa levar a paz, a harmonia para o mundo inteiro. Na nossa condição, né, que estamos hoje, basta a gente levar paz e bênçãos para as pessoas que cruzam o nosso caminho, para as pessoas que entram na nossa vida, né? Ou dentro da nossa casa. Então, até o mesmo serve com a fome, né? A fome, a gente não vai poder, né, matar a fome do mundo inteiro, mas a gente pode levar um prato de comida para um morador de rua ou para um cachorrinho de rua também, né? Tudo isso está dentro da caridade. E tudo isso já é válido, né? Não precisa ser para o mundo inteiro. Mas a gente não precisa mudar o mundo inteiro, mas se a gente mudar pelo menos o mundo das pessoas que nos rodeiam, já está ótimo, né? Bom, vou fazer uma oraçãozinha então, para depois dar. Eu acho que eu vou pedir você continuar falando. Já estou nervosa demais. Uma oraçãozinha final para dar continuidade. O palestrante oficial. Vamos fechar nossos olhos, concentrar o pensamento em Jesus. Amado Mestre Jesus, peço para que abençoe esse ano de 2026 que está começando. Abençoe a cada um que se dispôs a vir aqui esta noite. Abençoe nossos familiares que ficaram em casa e ilumine os nossos caminhos esse ano e por toda a nossa vida. Que assim seja. Bom, agora sim. Vamos dar continuidade à palestra da noite. Antônio Crisóstomo. Boa noite, irmãos e irmãs, que a paz do Cristo
esteja conosco nessa noite tão maravilhosa, tão gostosa, né? Depois dessa menina tão linda, com esse sorriso maravilhoso, falar palavras tão lindas aqui, fica até difícil dar continuidade, né, Tiago? Parabéns, Tiago, ter uma filha maravilhosa. Que bom estar aqui, gente. Vamos falar um pouquinho das emoções que envolvem a nossa vida, do que estamos fazendo com a nossa vida. Vou até mudar o protocolo. Eu estou lendo esse livro aqui agora, não é espírita não, tá, gente? Você aguenta ser feliz? Maravilhoso. O Arthur Guerra é um psiquiatra e o Nilzan é um empresário. O Nilzan foi fazer uma consulta com ele. O Nilzan é rico de dinheiro e pobre mentalmente, assim, estava bem acabado. E o Arthur mudou a vida do Nilzan, tanto que resolveram os dois escrever um livro falando sobre saúde mental. É o nosso tema hoje. Redes sociais e a doutrina espírita. Nós vamos falar exatamente sobre a saúde mental. Tem uma foto, não sei se alguém já viu, uma foto. Essa foto ela é um pouco antiga, mas não é tão antiga, né? E ela é bem tradicional. Ela mostra um metrô no Japão, com todos os japinhas ali, cada um com um celular na mão. E do lado uma outra foto de 1960, num trem, com todos os homens de paletó e gravata com o jornal aberto. Alguém lembra dessa foto? Essa foto ela diz muito. Ela diz que o homem naturalmente tem necessidade da informação. Então, da mesma forma como na década de 60 buscava-se informação, hoje busca-se informação, porque é da natureza do homem. Tanto que no capítulo 20 do Livro dos Espíritos, na questão 766, inicia o capítulo 20. O capítulo 20 fala da vida em sociedade. E lá pergunta se é da natureza do homem viver em sociedade. E lá diz, plenamente, o homem não consegue viver em sociedade e progredir ao mesmo tempo. Olha só, a gente vai avançar nisso aí. Depois da outra questão já fala assim, mas e o homem que por opção, ele procura o insulamento, o isolamento? Resposta, puro egoísmo. Aí a questão 678 do Livro dos Espíritos, desse capítulo, desse mesmo capítulo. Quando o homem busca a sociedade, ele busca por uma realização pessoal ou é no intuito de uma noção geral social? O que o homem busca? A resposta é bem clara. Diz assim, que o homem... Vocês sabem que lá no Livro dos Espíritos fala assim, o homem, poderia falar o ser, né? Você sabe? Então, eu também não sei, assim, mas eu deduzo o seguinte, que a mulher, ela é anos-luz à frente do homem. A mulher é um ser resolvido já, né? E ela está muito mais evoluída. Então, o Kardec ele fez questão de falar o homem. O homem ele tem que trazer para cá também, porque ele tem que crescer ainda muito para chegar ao nível da mulher. Mas eu não estou falando brincadeira, tá, gente? Tanto que uma pesquisa diz que, é lógico que existem exceções, mas a mulher já tem a sensibilidade íntima, social, que o homem está engatinhando ainda para ter. Agora, tem as exceções? Tem, com certeza. E nessa questão, a resposta que os Espíritos dão a Kardec é a seguinte, que o homem
necessita da vivência social para o seu progresso, pois ele jamais progride no insulamento. Aí ele fecha assim com... Nossa, fantástico. O homem que busca o insulamento, ou seja, a solidão, o isolamento da sociedade, ele embrutece e estiola. Eu fiz questão de usar o termo que o Kardec usou. O Kardec ouvia os espíritos e ele escrevia. E às vezes ele usava os termos que ele colocava. Ele embrutece e ele estiola. Olha só que interessante. Porque o ser que vive sozinho, ele embrutece. Olha que interessante. Isso aí é uma variação. E ele estiola. O que é estiolar? É enfraquecer. Então, o homem, quanto mais isolado, ele fica mais embrutecido de emoção, de espiritualidade, e ele se torna, então, um ser enfraquecido emocionalmente e espiritualmente. Vocês conseguem imaginar aquela pessoa que passa pela provação, ou talvez encarna, de andarilho? Imagina a situação de uma pessoa dessa. Aí na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos Espíritos também. O que deve fazer o ser para buscar ser melhor e evitar a todo custo o mal? Resposta: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Qual o mecanismo de se conhecer? É através do social. Quando nós nos relacionamos, a gente vai conhecendo o que está aqui dentro. Quantas vezes nas relações você não conseguiu manter a paciência? Quantas vezes nas relações você não conseguiu manter a sua paz? Você teve que se degladiar, você teve que brigar, você teve que falar mais alto para ser ouvido. Então aí chega a noite, Santo Agostinho fala, né? A noite é o momento que você reflete sobre o seu dia e busca aquilo que você tem que melhorar. Então, conhece-te a ti mesmo, só é possível nós... Atrás da ordem, menina. Gente, é minha esposa, então eu posso falar. Então, conhece-te a ti mesmo é um chamamento que nós conseguimos através da relação social. Somente nos relacionando, nós vamos desenvolvendo e determinando o que deve ser trabalhado em nós para o progresso. Nas outras questões do capítulo 20, que fala da sociedade, Kardec, eu não vou falar todas porque são muitas questões, mas Kardec continua nas próximas questões dizendo exatamente, repetindo inclusive, o quanto é importante a relação social para o progresso íntimo, para o progresso moral. Quando nós visitamos os lares na sexta-feira à tarde, através da casa de Francisco, amanhã é dia de entrega de cestas, e nós vamos ao encontro de famílias carentes, de famílias que passam por muita dificuldade. Todos têm um acamado na sala da casa. E quando nós estamos naquela casa, a gente pode trabalhar muitos aspectos do nosso sentimento. Muitos. O aspecto da compaixão. Vocês lembram
daqueles dois irmãozinhos que um matou a formiguinha? Lembra daquele vídeo? Eu lembrei agora desse vídeo. É exatamente isso. Duas pessoas têm um sentimento diferente em relação a um acontecimento. O menino chorando, porque o irmãozinho matou a formiguinha. Aí a mãe, o que houve? Ele matou a formiguinha. O que você fez com a formiguinha? Matei. Ou seja, um estava todo choroso, sentimento abalado, e o irmão dele simplesmente não sentia nada. Então, isso é o conhecer a si próprio. Conheça-te a ti mesmo. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando nós temos compaixão pelo próximo, quando nós não temos a paciência de ouvir, nós sabemos que é algo que nós temos que trabalhar. Quando nós temos, às vezes, a arrogância de achar que está certo em tudo, é algo que nós temos que trabalhar. E nós só conseguiremos trabalhar e evoluir através das relações. O insulamento embrutece o ser e estiola, ou seja, enfraquece. Então, tudo certo, gente? Está provado que nós temos que ter vida social. Então vamos entrar na rede social agora. O que é uma rede social? Depende. Em 1960, aqueles homens no trem lendo um jornal. Hoje, aquela foto do Japão, cada japonesinho ali com o seu celular, smartphone. Okay? O que é uma rede social? É um grupo de pessoas que se reúnem com um objetivo comum. Isso é uma rede social. Ela pode ser física ou ela pode ser virtual. Olha aí, começa, né? Eu vou começando a colocar devagarinho para vocês não ficarem muito chocados. Né? Então ela pode ser física ou social. Por exemplo, aqui na casa de Francisco, nós temos uma rede social. Olha aqui, são amigos que se encontram para buscar o entendimento de uma situação, para melhorar um pouquinho mais a sua vida, o seu progresso moral, espiritual. Cada grupo de estudo que tem aqui na casa de Francisco, são vários grupos, mediúnico, grupo de estudo do Livro dos Espíritos, da obra, são muitas obras. Cada grupo desse tem um grupo virtual, onde eles marcam reuniões, dão avisos, etc. Então, na casa de Francisco, eu participo de 4 grupos virtuais. Então, é importante nós termos acesso ao smartphone, com certeza. Olha que bom que é. Inclusive, tem um grupo que eu considero assim o mais peculiar, o grupo mais diferente da casa de Francisco. É o do Evangelho dos Lares na sexta-feira. Né, Lenira? O do Evangelho dos Lares, ele é um grupo bem diferente, assim, gente, porque são 40 mulheres e 5 homens. Então o homem, ele carrega a cesta básica, ele vai lá e ele só não pode falar. Na hora que ele pensa em falar, as mulheres olham assim, ele já baixa. Mas é um grupo que é lógico, gente, isso é brincadeira, viu? Mas vocês imaginam, como ele é um grupo diferente, vocês imaginam 40 mulheres juntas, aqui nos fios, entram em curto, e você, mesmo que o homem tente ali falar alguma coisa, ele acha melhor ficar quieto, mas é um grupo animado, é um grupo do bem, é um grupo que tem o mesmo objetivo comum, é levar o nosso amor, o nosso afeto às famílias necessitadas na periferia de Cascavel. Entre a Casa de Francisco e o NAFA, são 70 famílias nesses bairros atendidas, né, amparadas. Então essas famílias já têm a gente
gente já chega, eu estava com saudade de você, por que você não veio mais aqui? Eu falei, porque eu não fui sorteado dessa vez para casa da senhora, mas eu também estava. Então, é muito lindo isso, é muito legal. E isso nos faz muito bem, porque é relação social. A relação social, então, da igreja, a relação social da família, essa hoje é a mais afetada pelas redes virtuais. A rede social da família. A rede social dos amigos. A rede social dos parentes que se encontram no final do ano. E aí, a rede social física, então, geralmente, ela é do bem, mas nem sempre. Sabe aquele ditado? Diga-me com quem antes eu te direi quem és? É o inverso. Diga-me com quem és e eu te direi com quem andas e o que andas vendo nas telas. Então, quando a gente busca interpretar aquilo que a gente tem que trabalhar, a gente passa então a selecionar melhor encontros físicos e encontros virtuais. Não é fácil, mas é possível. É possível. Então, falando em redes sociais agora, vamos lá aonde está morando o perigo. Uma pesquisa feita em 2022, eles calcularam, uma pesquisa feita lá no Reino Unido, eles calcularam o número de dados e informações durante 2 anos nas redes de computador. E foi detectado que o volume de informação durante 2 anos foi quase o dobro do que o volume de informações desde a Era da Pedra até o primeiro ano desses 2 anos. Vocês estão entendendo qual é o nível desse volume de informações? A cada ano aumenta mais. A cada ano cresce mais. A cada ano fica mais difícil de acompanhar. Então, a informação é importante? É, mas ela é perigosa. É perigosa no aspecto de volume e de qualidade de informação. Eu sei que a mulher é mais evoluída do que o homem. Mas só que tem um detalhe. Quem acessa mais o Instagram, o homem ou a mulher? Então, existem redes sociais que elas passam a ser nocivas, principalmente para os mais jovens. Por quê? Principalmente para os mais jovens. Porque o lobo frontal, pesquisa científica, tá? O lobo frontal, ele é responsável pelo comportamento do ser humano, pela capacidade de decisão e pelo nível de relação exterior que ele tem. É o lobo frontal. O lobo frontal do ser humano só está 100% formado e amadurecido com 25 anos de idade. Olha aí, olha para você, viu? Então, quando uma criança acessa uma página de rede social, o que acontece? Ela não tem esse amadurecimento de filtro e ela simplesmente fica assim, ó. Foi calculado nessa pesquisa que um jovem, criança jovem, tá? Uma criança jovem, tá? Ela chega a dar toques de mudança num celular 2.600 vezes em um dia.
em quase 3 horas de atenção em nada. Atenção em nada. Atenção em futilidades, em besteiras, em coisas que não acrescentam. Mas quando só besteira, só não acrescentar, não seria tão mal. O único problema é que essa manipulação, segundo grandes pesquisadores, vou falar o nome da primeira pesquisadora agora que eu andei estudando, é a doutora Jean Lutz. Ela é uma psicóloga norte-americana. E ela identificou, Jean Kinenge, tá? Porque depois vocês vão pesquisar e falar, esse nome eu não ouvi. Jean Kinenge. É uma psicóloga norte-americana, professora de psicologia na Universidade de San Diego. E ela intitulou a geração I-Gen. I minúsculo, olha na internet depois, só por curiosidade, tá? I minúsculo, G maiúsculo, E-N. Olha lá, ó, o pequenininho ali já ficou de olho, ele vai ficar esse termo I-Gen só diz que é um apelido para a tal da geração Z. A geração Z, então, é essa geração que já nasceu nesse mundo digital. Que bom, que maravilhoso. Porque é um mundo que nos traz uma facilidade, traz muitas informações. Eu, quando era criança, eu não tinha Barça para estudar. Porque meu pai só pôde comprar Delta Larousse. É esse nome mesmo? Para estudar. Toda a informação que a gente conseguia era ali. Mas o meu filho já nasceu na geração celular. Que você digita o que você quiser no Google, ele te responde. E hoje ainda o chat GPT, que fica até miguxo das pessoas e começa a chamar até de meu amor. Meu amor, eu vou lhe responder isso de forma... Inclusive o chat da minha esposa me ajudou na palestra. Muito bom. Que bom. Então, o volume de informações, ele é muito grande. E um jovem, não é só jovem, tá? Não é só jovem. Existe também esse mesmo aspecto que eu vou falar agora para quem tem hábito diário e muito frequente de olhar no Instagram. Foi detectado, não sei o que estranho, tá? Foi detectado que uma pessoa, principalmente um jovem, que está olhando uma página, e olhando, e mudando, ele não consegue ficar mais do que 28 segundos de concentração em alguma coisa. Não consegue. Então, essa psicóloga, ela disse o seguinte: o volume de informação é tanto que ele não processa, não consegue se concentrar. Isso causa os 2 primeiros sentimentos de muitos que eu vou falar agora: irritabilidade e desânimo. Porque você não dá conta, é muita informação. E isso é tão interessante. Eu vou citar um caso pessoal. Eu estava com a minha esposa em Foz do Iguaçu, cuidando da netinha. Eu até ia pedir para ela, mas eu vou falar. Cuidando da netinha, que o mais velho dela estava lá no Paraguai comprando algumas coisas, e nós ficamos ali em Foz do Iguaçu, que nós não queríamos entrar no Paraguai. Só que chegou uma hora que a criança, ela precisa do pai e mãe. Avô brinca ali e tal, mas avô não é para criar o filho do filho. O avô é para brincar e tentar estragar um pouquinho a educação.
que eu faço no processo. Eu tenho que estragar um pouco, para dar mais trabalho para o pai e a mãe. O pai e a mãe é quem tem que criar. Então chegou um momento que ela tem um ano e meio, né? Ela tem 1 ano e meio. E estava já um momento assim que ela não estava mais ficando calminha, aí tela do celular. Parece que empinou de fez tchum! Aí ela já faz assim, durante 1 ano e meio. 1 ano e meio. O que aconteceu? Não está errado. Tirou, ela ficou com raiva, bateu na mão da avó. Por quê? Irritabilidade. Então, tem uma doença atual no mundo identificada por uma psiquiatra americana também. Esses americanos estudam, né, gente? Vocês veem, nós estamos perdendo para eles, viu? Ela se chama Ana. A primeira chamava Kinege, né? Ana Ludwig. Essa é Ludwig. Ana Ludwig. Essa psiquiatra, ela fez um estudo profundo de laboratório com 5.000 crianças. Com 5.000 crianças. E ela detectou a dependência dopaminérgica moderna. Alguém já tinha ouvido falar dessa doença? Dependência dopaminérgica moderna. O que significa isso? Agora eu vou dar o tchan. Ela explica no livro dela. O que significa isso? Dependência dopaminérgica moderna. Moderna é porque é uma doença de quem vive nas telas. E por que chama dopaminérgica? Porque vem da dopamina. Quando você abre uma tela, você já muda seu astral para melhor. Ai, vou dar uma relaxadinha aqui no Insta. E aí você começa. O que acontece? De imediato, o cérebro emite dopamina, que é o hormônio da felicidade. Porém, as informações que você está vendo ali são fúteis. São fúteis, não tem qualidade, não traz benefício, não traz algo de bom para a tua vida, não te acrescenta nada. Nada. Então, é a dopamina doente. Aumenta, mas você não acha por que aumentou. Aí vem a frustração. Aí vem a depressão. Vem a irritabilidade. Vem uma série de sentimentos que elas invadem a pessoa através do vazio. É algo que é vazio. Não tem estrutura interior. Essa pesquisa da doutora Ana. Mais um pesquisador. Eu gosto de estudar pesquisadores porque a gente fala com embasamento, né? O Nicholas Carr. Carr é com 2 R's, tá? Quem for pesquisar. Nicholas é C-H-O. Não é Nicholas com C-O nem com K. É Nicholas Carr. Ele é um grande jornalista americano, mas um intelectual. E ele escreveu um livro agora, que é o livro que está bombando no mundo, gente. E eu vou comprar esse livro já. O livro dele diz assim: O que as telas estão fazendo com o nosso cérebro? É o nome do livro dele. O que as telas estão fazendo com o nosso cérebro. Então, ele diz nesse livro que o cérebro está remontando, requalificando o nosso cérebro, redistribuindo de forma diferente. Nós estamos ficando com o cérebro, ele diz, fracionado, porque é tudo muito
fútil, muito rápido. E com o cérebro fracionado, o maior índice que está se verificando é a falta de capacidade de guardar informações. A gente passa a esquecer. Caramba, por que eu estou tão esquecido assim? É dos sintomas já pesquisados. A pessoa perde capacidade de guardar informações. Gente, é muito sério. É muito sério, né? Não é só no jovem. O jovem é pior. Mas é muito sério para nós adultos também. E a doutora Jean, essa psicóloga, ela disse que as crianças americanas, nos últimos 5 anos, dobraram as internações por tentativa de suicídio. E 2 meninas para cada um menino. Olha que interessante. Por que menina é mais do que menino nesse aspecto da visualização de telas? Porque a menina que não tem ainda seu lobo frontal já amadurecido, formado, então não lida direito ainda com a emoção, com o comportamento, ok? Com aquilo que ela vê. Ela já tem na sua natureza um olhar para o que é belo, e ela começa a ver ali no Instagram só coisas belas, só mulheres lindas, de passeio de lugares lindos. Tudo é lindo no Instagram, tudo é lindo. Mas será que é verdadeiro? Será que aquela pessoa que está postando aquele lindo e maravilhoso, ela está vivendo realmente aquilo? Ou será que ela está tentando usar aquilo para um refúgio do que não está bem dentro dela mesma? Falando em refúgio, lembrei de algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Estou dando tanta informação pesada, né, gente? Mas é uma alerta para nós. Para mim também. No Instagram eu estou livre, não é Instagram. A internet é maravilhosa. Ela é tão maravilhosa que o maior exemplo que eu cito na minha vida, já citei uma vez aqui, é quando a minha filha foi fazer um estágio de medicina, que ela fazia medicina na UNB em Brasília, e ela foi fazer um estágio de Ciências Sem Fronteira lá em Budapeste, na Hungria. Aí eu, minha filha, como que você vai para Budapeste? Um leste europeu, lá só tem louco, né? Lá que tinha aqueles loucos que invadiram Roma, não melhorou muita coisa, né? Aí ela falou, pai, fica tranquilo, hoje é tudo comunicação. Então ela chegou no aeroporto, já comprou o chip, pá. Oi, pai, estou aqui indo para o apartamento, tá tudo bem. Né? Gente, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Isso acalmou o coração. Então, isso é utilizar uma tela, um smartphone, um computador, de forma maravilhosa, de forma boa. Como nós podemos utilizar um computador para assistir uma boa palestra no YouTube? O YouTube traz todas as palestras das personalidades mais maravilhosas desse mundo. Eu tenho assistido tanta palestra do Arthur Valadares. Alguém já assistiu o Arthur Valadares? Gente, vocês têm que ouvir esse menino. Quem me trouxe esse nome, que eu não conhecia, foi o Léo, marido da Keila. Você já assistiu Arthur Valadares? Eu não. Pelo amor de Deus, Viçosa. Eu já assisti mais de 20. Ele é um menino. Mas ele fala que parece que ele está tomado de uma luz tão maravilhosa, que parece Jesus falando, parece alguém assim, é tão bom, tão maravilhoso. E inclusive, eu tive que dar uma passada por uma palestra dele também para preparar essa. Então, tem coisas tão boas, tão maravilhosas,
E então nós temos que usar bem o nosso tempo na tela, porque a tela ela é para o nosso bem, ela não é para o nosso refúgio e o nosso afundamento na depressão. É um risco muito grande, porque é o risco mental, espiritual, emocional. No livro Arthur Valadares, no livro Alma e Coração, Arthur Valadares diz que no livro Alma e Coração, o Espírito de André Luiz traz para nós a seguinte informação: a nossa mente é a casa do Espírito, e nós temos que tratar essa casa com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, com todo o nosso zelo, assim como nós tratamos o jardim da nossa casa, do nosso apartamento, a limpeza, aquela pia sem lavar louça, é uma energia que pesa. Aí minha mulher não tem tempo, eu que vou lá e eu lavo, tranquilo, porque eu quero energia boa dentro da minha casa. Então, a nossa mente também precisa de energia boa. E nós podemos contaminá-la sem saber. É sutil. Vocês sabem como que é sutil? É a questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: mais do que pensais. Influem a tal ponto que eles vos dirigem. Olha só. Nós estamos parecendo um bando de Maria lá com as outras. Por quê? Porque nós estamos fazendo coisas sem parar, sem meditar, sem pensar. Estamos fazendo um impulso, sendo direcionados por intuições de espíritos perdidos, perturbados. Então, apóstolo Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós temos que filtrar. E nós temos que levar esse filtro para os nossos filhos. E eu para os netos, lógico, né? Por quê? Porque o Brasil, ele está numa linha limítrofe. O Brasil está numa linha limítrofe. O Brasil é o segundo país com maior acesso em internet do mundo. A média do brasileiro na internet são 9 horas dia. Primeiro lugar, Estados Unidos. E a média do mundo são 6 horas. Não, mas eu sei que você está admirada, amor, mas tem gente que trabalha o dia todo na internet. Então tudo isso aí é medido. Mas quantos estão ali vendo futilidades? Entendeu? Então, o Brasil, ele está acima da média. Então, o que fazer dentro dos lares? Por que a média lá na Europa é 6, no Brasil é 9? Educação. Educar é restringir. Educar é segurar. Educar não é: toma, filho, o celular, porque eu tenho que resolver os negócios aqui, fica no celular. Então, é muito perigoso. Daqui a pouco, seu filho é amiguinho de milhares que não trazem benefício nenhum para ele. E o verdadeiro amigo, o papai e a mamãe, estão longe. Isso vai trazer um filho com irritação, com futura depressão, um filho carente, necessitado de ajuda. Vamos pegar então agora, para a gente fechar, vamos pegar um exemplo bom, para a gente poder varrer aquilo que não é legal.
e a gente buscar algo bom. Porque quando você corrige um filho e você proíbe o excesso de uso de um smartphone, você não pode simplesmente falar, você não vai usar, ou então barganhar. Lê 3 páginas desse livro e você pode ficar 5 minutos. Não. O ideal é ele entender o malefício do excesso de uso daquilo ali. É buscar um entendimento, é explicar por que aquilo faz mal. Aí manda ele fazer uma pesquisa científica. Você vai lá pesquisar a doutora Ana Ludwig, o que ela fala a respeito e me traz aqui. Daqui a pouco você e seu filho estão no entendimento que tudo é bom, mas sem exagero. Qual é o modelo que nós copiamos para a nossa vida? Para a gente conquistar um processo evolutivo nessa terra. Qual é o modelo? O modelo chama-se Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia. Ele é o nosso modelo porque se nós copiarmos o que Jesus fazia, o modus operandi de Jesus, nós estamos no caminho certo. E guia é porque nós temos que seguir aquilo que ele falou. Se nós procurarmos seguir o que Jesus falou, nós não teremos problema na nossa vida. Então, vou dar um exemplo. Na época de Jesus, se Jesus estivesse hoje aqui, ele usaria smartphone ou estaria em uma tela? Sim, com certeza. Mas ele não seria refém dela. E ele não aceitaria curtida e nem aprovação ou reprovação. Ele apenas ia passar a mensagem dele, utilizando o maior recurso possível. E na época dele? Agora eu vou fazer um comparativo da época de Jesus para a nossa. Na época de Jesus, o povo só falava. Os fariseus gritando ali nos templos, etc. Aquele tumulto, as pessoas falando e etc. Só existia isso. Jesus nunca escreveu nada. Os apóstolos escreveram o que Jesus falou. Jesus só falou. E transmitiu a lei da vida para todos nós. Mas mesmo naquela época, Jesus tinha necessidade de se retirar, de fazer silêncio por horas, fazer retiros, fazer orações. Então, Jesus tinha essa necessidade. Jesus, o Filho de Deus enviado para nos trazer a lei do amor, ele precisava de momentos de paz, de momentos de refúgio, de momentos de meditação. Jesus meditava. Jesus foi para o deserto porque ele precisava meditar. Ele precisava acalmar. Só de falatório, imagina nós, diante desse turbilhão de informações rodando na nossa cabeça. Então nós temos que nos permitir e ordenar para nós mesmos que nós precisamos de refúgio. Precisamos ter momentos de paz, momentos de oração. É inconcebível uma família que não tem um evangelho no lar. O smartphone guardado no quarto, o evangelho no lar na sala. Para conversar, para a família conversar. Falar de amor, falar de ideais para a família, falar de Deus. Assim nós estaremos seguindo Jesus. E nós estaremos realmente partindo para aquilo que é o ideal. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Filtrar as coisas. Filtrar. O Nicholas Carr, ele diz o seguinte, que tudo aquilo que te tira da paz interior será cobrado com o preço na emoção. Ok? Então, gente, é muito sério isso. Porque nós podemos estar abalados sem saber.
Podemos estar irritados sem saber, mas estamos. Talvez seja uma dica para a gente começar a olhar um pouco diferente essas telas todas e passar a procurar algo um pouco melhor que nos preencha mais. O que é que nos preenche mais? 28 segundos é o que nós conseguimos de atenção numa tela de computador, vendo uma rede social. Um livro de 450 páginas chamado Médico de Homens e de Almas. Quantas horas esse livro vai te deixar em paz? Quantas horas esse livro vai fazer você meditar sobre a vida? Esse foi o livro mais lindo que eu li na minha vida. E eu não consigo ler um livro e não passar para frente. E aí eu li esse livro há 15 anos atrás, passei para frente e falei, gente, eu preciso achar esse livro, eu preciso dar para alguém. E em São José do Rio Preto, que eu vou com a minha esposa todo mês, que ela faz um curso lá, entrei numa livraria, encontrei Médico de Homens e de Almas. É a vida de Lucas, que não conheceu Jesus pessoalmente, mas foi quem mais viveu Jesus dentro dele. Ele viveu verdadeiramente. E o final do livro é ele conversando com Maria, que ele conseguiu encontrar Maria. Esse livro é maravilhoso. Esse livro, eu digo categoricamente para vocês: quem está com a doença da dependência dopaminérgica moderna, qualquer um de nós pode estar, tá, gente? Comece a ler esse livro. Você vai se curar. Porque quando você começar a ler esse livro, você não vai querer mais ver Instagram. O quê? Eu quero o meu livro. Aquela história é muito linda. E essa história é muito linda. Então hoje vamos sortear agora. Muito obrigado, gente, por tudo. Desculpa a hora. É que eu não consigo falar pouco, tá? Eu vou sortear esse livro agora. E quem não for sorteado, compre. Entre na internet. Tá bom? Médico de Homens e de Almas. É um livro que valeu cada momento que eu li e me fez ficar refletindo a minha vida por muitas e muitas horas. O sorriso mais lindo da casa de Francisco, então, vai retirar aqui para ler o número que ganhou. A Laís. E depois eu faço a oração, né? Isso. Número 43. Opa, muito bom. A família toda vai ler o livro. Quem vai ler? Que ele seja muito útil na sua vida e na sua família, tá bom? E que Jesus possa te abençoar sempre. Então, após a oração, nós teremos o passe. E vamos então fechar os olhos. Obrigado, Jesus amado, por esse momento tão maravilhoso, por essas pessoas tão queridas que se encontram aqui na casa de Francisco. Obrigado, Jesus, por podermos ter acesso, Senhor, a tantas informações do bem, úteis para o nosso progresso moral e espiritual. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, e te pedimos, em nome de Deus, que esteja sempre, Senhor, em nossos corações, esteja sempre nos iluminando, nos amparando, para que, acima de qualquer provação, de qualquer tentação, tenhamos força e coragem para vencer e seguir em frente com alegria e com amor, em seu nome, Jesus. Muita paz e muita luz.